Olá, meus caros, meu nome é David Aló, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Underdog Crew, mais um vídeo da série Game Day, e dessa vez eu irei falar sobre a categoria até 105 quilos do Mundial de Powerlift da IPF. Mas antes de começar a falar sobre o vídeo em si, eu gostaria de convidar a todos a nos seguirem em nossas redes sociais. Lá vocês vão ter diversos conteúdos relacionados ao powerlifting, desde movimento, periodização, até mesmo campeonatos em si, tem podcast, enfim, tem bastante coisa lá. Então, para você que gosta de powerlifting, eu convido vocês a nos seguirem, porque a gente vai estar trazendo bastante coisas relacionadas ao mundo do powerlifting em si. E também, se você precisa de ajuda com algum dos seus treinos, se você precisa de um treinador, nós disponibilizamos o serviço de consultoria online. Existem diversos planos no qual você vai ter acompanhamento diário, planos nos quais você vai receber uma planilha, então você vai fazer aquela planilha, depois você vai retornar para a gente, vai ter uma coisa mais que não vai ser diária, mas que você vai sempre atualizando ali a planilha. Enfim, cara, tem diversos planos, diversos valores. Se você tiver interesse, é só nos chamar na nossa DM do Instagram ou no nosso grupo do Telegram. Outro ponto também é que a gente lançou uma planilha para iniciantes, planilha totalmente gratuita para você ter o primeiro contato com o Powerlift. Então você pode estar acessando no link que vai estar na descrição, assim como o link de nossas outras redes sociais, você pode encontrar através deste link da descrição. E lá você vai ter acesso a uma planilha de treinamento de 6 semanas, onde você vai conseguir ter o primeiro contato com o Power e aí ver como é que tu se sente, ver, tirar um pouco aquela visão inicial do que é treinamento de powerlifting, ver que talvez não tenha muito relação com o que você acredita, seja algo muito mais amplo do que é passado na verdade, tá? Então, assim, pessoal, categoria até menos 105 quilos. O que eu posso falar para vocês? A gente teve uma disputa que no fim, né, foi. Os dois obtiveram o mesmo total, né? O Ashton e o Anatoly. Esse cara ali com 940,5. Só que. Isso parece, né? Algo. Foi muito apertado aqui. Os dois conseguiram o mesmo total. O Ashton ganhou porque tava com. Pesando aí 102,900, enquanto o Anatoly tava pesando 104,700. Deixa eu puxar aqui a planilhazinha aqui, ficar bonitinho. Pareceu algo extremamente apertado. Deixa eu até buscar a questão dos recordes da categoria. Porque. Deixa eu ver como é que foi. PF. Ô, droga. Eu tirei aqui. PF. Ah, tá. O recorde da categoria. Foi justamente o. Foi o recorde total. É o 940,5. Então pode ter parecido como. Aí que tá a diferença, tá? Foi uma situação semelhante ao que aconteceu no 93 entre o Gustav e o Emil. Só que não foi assim. Tá? Se a gente vê somente os números, parece que foi algo extremamente disputado, mas não foi. Tá? Foi uma. O Ashton ele tava bem à frente do Anatoly. Mas sobre os demais competidores ali, né? Como que nem no vídeo anterior eu vi só o primeiro flight ali. Então eu acabei não vendo o nono e o 10º colocado. Mas tem aqui, a gente vê que os caras, no geral, eles foram bastante consistentes. A gente vê que é mais nas categorias mais leves que tinha uma inconsistência maior em relação às pedidas. Os caras mais pesados, normalmente eles são bastante consistentes no que eles fazem. A gente vê que muita coisa que eu faria foram que os caras fizeram, né? Tem ali aqui eu ganharia um pouquinho mais, mas nada tão gritante. Acho que talvez os únicos casos que a gente. Deixa eu ver aqui, esse mano aqui, o SPD Forever, o Clemente. Esse aqui, olha, é o francês, mas ele não foi. Na verdade, assim, se tu parar pra pensar, tá? Ele não foi. Ele foi coerente em relação aos saltos dele. Mas ele, entre a primeira, que realmente o potencial que ele tem ainda é bem junto, ainda tem aquela característica francesa de fazer, não só francesa, às vezes até mais europeia, no geral, aquela coisa mais antiga, de fazer saltos extremamente curtos, começar com a primeira pedida ali bem alta, tu acaba somando um subtotal mais alto lá, enfim. Não vejo muito sentido nisso. Não vejo quanto isso pode ser proveitoso, mas de certa forma os saltos que ele faz, ele é bem coerente. Aqui eu botei um amarelinho no terra dele. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui pra vocês verem. Foi 325.
que aqui é quem? Ah, foi bem antes. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele fez 325. Eu coloquei mais 7,5. Só que ele não retornou, tá? Ele não fez a terceira. Sei de ter sentido alguma coisa, saiu um pouco estranho ali. Ou ele simplesmente achou que não iria mais. Porque o movimento em si ele foi pesado, tá? Foi aquela coisa mais fácil do mundo, porém foi consistente. Mas talvez, sei lá, ele não tenha sentido confiança necessária para fazer uma terceira pedida. Então por isso tem esse pontinho amarelo aqui. O Jacob aqui, ele. Eu errei as segundas pedidas deles aqui no agacho, no terra, o salto que seria da segunda pra terceira. Pois o que que acontece com esse cara aqui? Olha só, vocês vão ver que ele é um cara. Acho que aqui é a segunda já, aqui é a terceira dele. Tá, então deve ser mais ou menos por aqui. É, então a outra deve ser mais ou menos por aqui. Mais ou menos tem um intervalo de 10 minutos entre, entre pedidas. Ó, tu vai ver que a primeira que ele vai fazer aqui, ó, eu dei mais 20. Então mais 20, a gente segue aquela. Ainda é um pouco semelhante a 9,3 da 105, né? A questão de saltos. Talvez vai ter uns saltos um pouco maiores. Deixa eu ver se eu. É, mais ali o Ashton, eu dei uns saltos um pouco maiores. Mas a gente começa talvez a ver ali alguma coisa acima de 20, mas no geral ainda continua com aquele 20 ali como sendo uma. Como eu posso falar? Uma diretriz para uma primeira pedida extremamente fácil, rápida. Enfim, foi 310 dele. Pô, velocidade, né? Alta no movimento, nenhuma trava, simplesmente foi um movimento rápido e fácil. Talvez até sendo como algo, pô, se tu for planejar isso com uma primeira pedida, talvez isso aqui poderia até talvez estar mais próximo de. Talvez daria para abrir um pouco mais alto. Mas ainda assim é uma boa primeira pedida, tá? Ter esse salto de 20 quilos é positivo. É uma coisa assim, ó. Às vezes a gente tem que se dar ao luxo de talvez ficar mais fácil do que pareça. A gente tem que se dar ao luxo do quão bem eu tô naquele dia. Porque assim, ó, digamos que esse 310 aqui seja uma carga que, pô, ele consiga ali fazer umas 3 repetições num bom dia. Tá? Num bom dia ali, isso aqui, ele consegue fazer 3 repetições. Então é mais ou menos um RP 8 ali. Se ele faz isso aí é uma zona de segurança para uma primeira pedida. Se ele estiver num dia ruim, tá, beleza, a gente vai ter que fazer salto um pouco menores, as coisas não estão boas como deveriam estar. Agora, se ele consegue fazer um salto um pouco maior, é bom. Então tem que se permitir a possibilidade de, pô, hoje eu tô muito bem. Tem que ter uma margem para ver o quão bem tu vai estar naquele dia. Por isso que se tu fizer uma primeira pedida, às vezes um pouco mais alta, que nem normalmente ali o pessoal da França faz, tu corre o risco de, se tu não tiver no dia bom, isso aqui fica muito apertado e isso aqui te matar teus próximos saltos. Sem contar que tu vai ter aquele desgaste por estar sempre trabalhando com uma carga extremamente alta. Então, às vezes, a gente tem que dar essa margem, por mais que, pô, esse 310 ele pareceu fácil pra caralho. Putz, talvez até dava pra abrir com um pouco mais. Tá tudo bem, isso não é um problema. Isso aqui tu corrige nos saltos, entendeu? Lembra que esse aqui é um jogo de precisão. Então, por mais que fique leve, a gente consegue aumentar mais. A gente não consegue retroceder carga. Então, se ficar muito leve, não é um problema. E aqui no caso, ele parecia ter ali mais uns 20 quilos. A segunda pedida dele, ele fez 325. Ele aumentou mais 15. Eu daria mais 5. Eu achei que tinha esse mais 5. E aí ele fez os 325 dele. Bom, 325 bom, consistente. Só que parecia que poderia mais, entendeu? Parecia que seria mais fácil pela primeira pedida dele. Mas ainda assim, ele é um cara que ele é bem explosivo lá, ele sai de baixo, ele sai bem rápido. A saída dele lá de baixo é bem rápida. Ah, foi bom, foi bom. Foi bom sim.
Ah, foi bom. Eu dei 12,5. Eu dei. Normalmente aqui é difícil eu dar mais do que 10 a segunda, a terceira, porque a segunda e a terceira normalmente é só uma. É só pra tu chegar. É tipo assim, ó. A primeira a gente entrou no jogo, né? A gente fez uma pedida boa pra dar um salto bom ali, fazer a segunda e ver o que que dá. Às vezes quando fica um pouco mais de 10 é porque ou o cara é um cara que levanta altas cargas, e isso aqui é um salto viável, ou é porque ele fez um salto da primeira pra segunda ruim. No caso, foi isso que eu avaliei isso que eu avaliei nele, né? Que o salto da primeira e da segunda dele foi ruim. Porque ainda assim, se tu perde aqui, 12,5 é foda, entendeu? É muito coisa que tu perde total. Se tu poderia fazer um 10, tu perdeu 12,5. Sendo que tu poderia ter ficado com 10. Então, eu evito ter que dar esses saltos maiores que 10 aqui da segunda pra terceira. E como vocês viram, né? Foi uma pedida ok. Né, ele sai bem rápido lá, finaliza. Eu botei 12,5, ele deu mais 10 e eu pensei, tá, dá, né? Não é tão longe. Só que aí, o que aconteceu? Ele foi lá fazer, ele teve aquela saída, aquele arranque dele que é bem explosivo e não conseguiu. Eu fiquei pensando, né? Pô, que merda, cara. Será que foi um erro técnico? Será? O que será que aconteceu com esse cara? Mas aí a gente vai ver o supino dele. O supino dele veio com um 7,7,5. Vamos ver como é que tá aqui. Aqui é a Agatha. Então, mais pra cá. Ah, não. Aqui ainda tá o feminino. Masculino, um 7,7,5. O Emil foi com. O Emil abriu com. Tá, então é bem antes. Aqui, ó. Um 7,7,5 dele. Bom. Movimento bom. Ele é um movimento que ele vai ganhando velocidade, né? Mas aí esse movimento bem explosivo eu dei mais 10. Até que não seria loucura um 12,5, mas mais 10 pra supino tá mais que bom. E aí o que aconteceu? Ele fez aqui. Esse aqui não, foi. Aqui, ó. Aqui ele fez um 8,5 dele. Foi um 8,5 bom. Foi um 8,5 bom. A gente tem que aqui na sustentação aqui, assim, da barra antes de receber o press, que o braço dele treme bastante. O braço dele treme bastante, ele desce lá, ele sobe. O movimento dá uma desacelerada, não chega a travar. Eu dei mais 5, mas um mais 2,5 seria mais seguro, né, analisando agora. Eu acho que um mais 2,5 seria algo mais seguro. E ele tentou o mais 2,5 no caso, né? Não conseguiu. E a gente vê um caso de que a gente tem essa visão de fora, a gente consegue, pô, analisar o movimento, analisar a velocidade, analisar o quanto o ponto de conflito ele se torna evidente no movimento para aí tu começar a pensar em como poderia ser o salto do cara. A gente consegue ter essa análise fria do campeonato. Mas aí tem muita relação do treinador. Do cara avaliar aquele agacha, esse supino nele e ele tá explosivo, ele tá rápido, porque ele é um cara explosivo, ele é um cara rápido, mas isso não necessariamente quer dizer que ele tenha muito mais que isso. Talvez aquele ponto de conflito que normalmente é apresentado pra ele é um ponto de conflito que ele ainda não tem uma estrutura necessária pra conseguir sair dele, entendeu? É muito difícil pra ele sair. Ele mesmo ele sendo exposto de maneira pouca, aquele ponto de conflito, mesmo essa pouca exposição acaba afetando e muito a possibilidade de ele concluir o movimento. Às vezes ele é um cara muito explosivo, sim, ele tem uma saída muito explosiva, só que é só saída explosiva, entendeu? Quando chega naquele ponto de conflito, ele não consegue sair daquilo lá. Então a gente, aqui nesses vídeos, eu consigo olhar, né? Vocês que começarem a acompanhar mais competições, buscarem entendimento mais sobre padrões e estudarem em relação a isso, vocês vão também conseguir buscar a acessibilidade de ver as pedidas e ver quanto é que poderia mais, quanto é que poderia, onde que dava para ir, onde que não dava para ir. Só que existe um ponto de tu conhecer o atleta. E é isso que eu quis mostrar pra vocês.
Pô, parecia que ele tinha mais. Só que, cara, ele não tinha mais. Então, tanto que eu tive dois erros dele aqui, ó. O agacho e o supino. O supino até eu acho que eu poderia ter ido com ele no 2,5, mas enfim, era pra ter saído 2,5, entendeu? Mas não saiu. Então é necessário que tu conheça o atleta, não é só simplesmente tu jogar de uma forma crua. Tanto que, tipo, uma das coisas que as pessoas às vezes falam em relação a RPE é que, trabalhar com RPE é um problema porque nem todo mundo, às vezes o cara não é explosivo, às vezes o cara é muito explosivo, mas o RPE ele tem que ser trabalhado a partir do padrão de movimento que a pessoa te apresenta. Não é. Tu não vai fixar aquilo. É a partir do. Ah, tu pegar um pensamento fixo. Ah, um 7 tem que soar desse jeito. Ah, um 8 tem que ser. Não. Tu vê o padrão de movimento da pessoa e como aquilo lá se repete, entendeu? Como a repetição a partir daquilo lá. Então não é. Ah, ele tem um movimento explosivo, então, ou tem um movimento muito lento, fica difícil de avaliar o RP dele. Não. Tu vai recolher um padrão, tu vai recolher informações ao longo da periodização e lá tu vai entender. Ah, que quando ele tá apresentando aquilo lá, provavelmente deve ter mais. Tipo assim, que nem eu. Eu sou um cara que às vezes eu não sou explosivo. Então às vezes vai parecer, talvez eu não tenha mais, mas eu tenho mais. Às vezes eu posso fazer sei lá, umas 5 repetições iguais. Não é como se fosse brigar 5 repetições. Mas elas podem ser lentas, mas eu vou fazer 5 repetições. Entendeu? Eu tinha aquilo lá no tanque. Eu consegui fazer aquilo lá. Então tem que avaliar. Às vezes tem cara que nem ele, que parece ser muito explosivo, só que ele não tem muito mais que aquilo. Então, tanto que em relação a pedidos, que a gente tem que ter essa. A gente vê de uma maneira fria quando a gente vê a distância, assim. Mas quando tu tem um atleta, tu tem que saber analisar o padrão de movimento. Tanto que o Matt Gary, que é um cara que trabalha só. Não trabalha exclusivamente com isso, mas um dos trabalhos que ele oferta é em relação a ele ir nos campeonatos fazer pedidos. Uma das coisas que ele pede para ter como base é que o cara mande os principais para ele. Meu, manda vídeo do agacho, manda vídeo do supino, manda vídeo do terra. Por quê? Porque assim ele consegue estabelecer um padrão daquele atleta. Ele consegue ter uma visão melhor de como as coisas podem ocorrer com aquele cara, dependendo de como for cada movimento dele. Então isso também acaba refletindo quando tu trabalha com RPE ou fazer uma avaliação de monitoramento através do RPE. Porque, tipo, que nem no nosso caso da Underdog Crew, a gente não trabalha necessariamente com RPE, mas ainda assim é uma métrica de monitoramento. A gente não trabalha com RPE nem com porcentagem. Isso aí a gente vai até fazer um vídeo sobre isso. A gente não trabalha necessariamente, a gente usa essas ferramentas como monitoramento, não necessariamente como uma pré-definição de algo relacionado ao treinamento, tá? Outro cara que também é interessante a gente falar sobre isso, eu acho que tomara que eu não esteja tapando aqui, o Abdullah, né? Tu vê que eu errei aqui a segunda dele, errei a primeira dele, e ele errou muito também. Ele perdeu muita repetição. Por quê? Porque, cara, o padrão de movimento dele é muito sensível. Tá, como é que eu. Aqui, ó. Te vê aqui, ó, já a saída aqui, ó, um high bar, é bem fechadinho. Ele dá uma espincada aqui, usa bastante o Balsam ali. Muito quem usa, faz high bar. Ele sobe, ele. Cara, ó, a maneira como ele sobe, parece que cara que. Tem muita gente que faz agachamento assim, que a gente começa no power e faz agachamento assim. No caso é o padrão de movimento dele. Mas é muito sensível isso aqui, sabe? É muito sensível. É difícil de tu avaliar onde esse cara vai. Tipo assim, eu dei mais 12,5 pra ele. E ele fez mais 7,5. Mas já é um cara que também que ele deve ter noção do que ele pode fazer. E aí ele já vai. É um cara que já trabalha com pulos curtos, né? Aqui ele vai fazer o outro lá. 327,5. Ele teve na hora que tava subindo ali, ó. Ele deu uma balançadinha, mas ainda assim foi um movimento que foi constante. Eu dei 7,5. Ele tentou mais 5. Deixa eu ver, mais 5. Deve ter vindo por aqui. Aqui, eu acho. Opa, não é o anterior, é o Jacob antes. Aqui, ó. E aí ele não fez. Quem fica naquela posição ali é ruim, né? Quando o cara entra aqui, ó. O quadril subiu ali, ficou pra frente. É meio ruim de sustentar e tu conseguir levantar isso aqui. Né? Ele faz o high bar e acabou tendo que fazer uma. O quadril dele acabou exercendo mais força, ele sobrou só pra ele fazer mais jogo de quadril. Então não tinha.
Não tinha como aquele quadril entrar. Não tinha o que fazer. Aí tu vai ver o supino dele. Ó, cadê o supino dele? Foi 202,5, deve ter sido um pesadinho até. Aqui foi a segunda dele. Então deve ter ficado aqui assim, mais ou menos. Opa, não. Vamos ter que ver assim. 202, estava bem à frente. O meu fez 200, então talvez seja um dos próximos. Aqui, ó. A gente vai ver o supino dele. Ó, bem fechado. Bem fechado o supino dele. Ó o tamanho. Olha isso aqui, olha essa amplitude aqui do movimento. Desceu lá. Tá, subiu. Eu dei mais 5, olha só como foi ruim no peito aqui, ó. Porque se vocês assistiram meu vídeo sobre o supino, eu falo que o supino ele é um movimento que ele é extremamente sensível a ruídos. Né? Muito por causa da forma como é a geração de força, muito também pela amplitude do movimento. Então quando ele desce lá a barra no peito, lá, ó, ela anda no peito dele. Ela dá uma giradinha pra cima e aí ele faz o movimento. Então é um movimento assim, ó. Ah, cara, isso aqui é muito ruim de avaliar, cara. Isso aqui é. Tanto que ele vai errar a próxima. O 207,5 dele ele vai errar. Cara, isso aqui é muito chão, cara. E aí ele perde e ele vai perder o próximo também. Não vou nem mostrar pra vocês porque ele perde. Eu acho que o terra dele acho que não tem muito. Deixa eu ver se eu. 350 deve ter sido por aqui. Aqui, Agatha. Deixa eu ver aqui. Foi 1000. Aqui, ó. Acho que o terra dele até que não. Ah, ele é um terra convencional, né? Quadril bem alto, mas aí. Mas, tu vê que já é um movimento já que vai se. Já tá se tremendo todo, já é todo. Já é bem estável. Deixa eu ver como é que é os números dele. O melhor agacho dele é 300. O melhor agacho dele é 327,5, ele abriu com 320. O melhor supino dele é 212,5, ele abriu com 202,5. E o melhor terra dele é 365, ele abriu com 350. A gente já vê a cagada já aí, né, cara? Aí já tá cagada, porque olha só, cara. O Cariaso ali, ele abriu com 335, ele tentou um 385. E eu acho que uns 380, acho que ia. Olha só, ele fazia 385 e abriu com 335. Como é que foi o Sanches? O Sanches fez 400. Ele abriu com 360. Ele abriu com 10% ali a menos. Aí o Abdul lá tem 365, abriu com 350. Ele abriu com, o quê? Uns 5% a menos. Aí é um cara que ele tem um movimento já, movimentos que, opa, ele é um cara que ele já tem movimentos que já é bem difícil de analisar porque são movimentos que são instáveis. A gente vê bastante isso em cara que modifica muito a velocidade do movimento também. Tipo, o cara que despenca ali, que usa bastante o Boston no agachamento. Pô, é uma. Tipo assim, tá, cada um tem o seu padrão de movimento de alguma forma que lá talvez ajude a ter uma maior produção de força. Mas pra quem tá olhando assim, pra quem tá analisando as pedidas, isso é uma merda. Porque o cara pode fazer isso aí, daqui a pouco ele cai pra frente. Sabe? Talvez ele depende muito de encaixar o movimento certo, pegar o embalo do final do que vai dar de força elástica ao joelho e tentar ali levantar. Então, isso aí é muito difícil de analisar. É muito sensível. Qualquer pequeno erro compromete o movimento. Entendeu? Qualquer pequeno. O agachamento dele ali, pô, um agachamento high bem, com a base bem fechada. Ele usa um pouquinho de balsa. Não é tão agressivo. Tem caras que usam de uma forma bem mais agressiva. E aí foi aquele movimento que, ele não parece ser muito estável, tá ligado? Parece que qualquer coisa que der errado ele vai se perder, não necessariamente porque ele não tem a força em si, porque aparentemente apresenta que ele tem a mais. Só que, cara, um errinho ele vai pra frente, enfim. O supino dele também é um supino bem fechado.
Quando ele desce a barra do peito ali, não sei se é um. Não sei, tinha que analisar os supinos dele nas competições anteriores, mas é um movimento bem instável ali quando ele encosta a barra no peito ali, ele perde um pouco ela. Enfim, cara, é muito difícil de analisar um cara que executa esse tipo de movimento. Ele se torna um movimento extremamente sensível e aí ele faz com saltos extremamente curtos também. Enfim, cara, é uma receita por caos, cara. É uma receita e tanto por caos. Você ficou na frente aqui, ó. Mas enfim, aqui ele perdeu 3 pedidas. Perdeu 4, né? Que ele não fez esse agacho também aqui, ó. Ele perdeu todas as terceiras pedidas e perdeu a segunda pedida do supino. Então é isso aí, né, cara? É uma receita por causa. A gente vai ter aqui, ó, um exemplo bom de cara que faz bem aqui, ó. O Sanches, ele perdeu aqui um agacho. O terra dele foi ok. Ó, o supino dele, o terra dele foi bem. O supino dele, quer dizer, foi ok. Olha as pedidas do terra dele. Ele fez 360, 372,5 e o 400. Ele abriu com 90%, ele fez o salto ali de 22,5, depois pulou 17,5. Isso aqui foi muito bom. Talvez até aqui ele poderia ter. Aqui aquela situação, né? Talvez aqui ele poderia ter feito um salto um pouco maior se fosse uma questão assim de um cara que ele. É que ele provavelmente ele mirou os 400, ele queria fazer os 400. Então, pra cara que quer fazer os 400 é ok. Mas talvez se fosse um cara que tivesse numa disputa de título, talvez esse salto aqui poderia ser um pouco maior. Pra ele garantir um pouco mais de total. Se a segunda pedida dele pudesse colocar ele numa chance real de ganhar, entendeu? Se a terceira fosse só um complemento pra garantir de vez. Mas enfim, são saltos bem feitos. O Carias que também fez bons saltos ali. Fez 3,35 ali, ele abriu bem baixo ali em relação a. Foi bem baixo. Deixa eu ver como é que foi o melhor terra dele. Walter Cariaso. Foi 3,78. Ele tentou um 3,85. Eu achava que ia um 380. Eu achava que ia uns 380. Tá um tempo já tentando ali. É que tentou aqui muito por quebra de recorde do Canadá ali, né? Mas enfim. Foram saltos melhores feitos. Ele foi bem aqui no agacho, terra e não perdeu nenhuma pedida, né? Só a terceira do terra. Então, ele se preparou para aquilo, se preparou bem. Aí no terceiro lugar a gente vai ter o Emil. O Emil já ganhou um Mundial. Ele ganhou um Mundial, se não me engano, de 2022. Dá pra dar uma conferida aqui. Só que, cara, o Emil ele é meio cagalhão. O Emil ele é meio cagalhão, ó. Ele fez 327,5, o melhor dele é 342,5. O supino dele foi ok, fez 210, o melhor dele é 211. O terra dele, o melhor é 380, ele fez uma competição 367,5. Eu não sei o que acontece com o Emil, cara. Ele ganhou em... Ele ganhou na África do Sul, né? 2022. Em Malta ele ficou em segundo. Falatório também. Ele é um cara meio cagalhão, meu. Ele fez quanto de total ali? Ele fez 905 de total. Galera, não foi o melhor total. Não, ele fez 928,5. Que ele fez aquele 380 lá, ó. Mas ele é um cara meio cagalhão no sentido que ele não... Ele faz bons saltos, sabe? Se tu analisar aqui de uma forma fria, os saltos dele não são ruins. E ele faz ali. Aqui ele pulou 5, né? 2,5. A terceira dele ele é bem... não, eu tava vendo os meus saltos. que eu daria pra ele, não dele. Os saltos dele são curtos pra caralho, cara. Olha só, cara. 350, aumentou 10, depois aumentou 7,5. Aqui ele aumentou 7,5, aumentou 2,5. Aqui aumentou 12,5, depois ele aumentou 5. Então, os saltos dele são muito curtos, cara. São saltos muito curtos e às vezes dá mais, cara. Às vezes dá mais. Tipo, tá, beleza, aqui ele não ia. Ele tava muito longe do Anatoly, do Ashton. Da mesma forma que eu acho que o Cariaso tava muito longe dele também. O Cariaso ele teria que. Se ele fizesse ali 17,5. Deixa eu ver aqui. 887,5 mais 17,5. Ele ia ficar igual. Ele ia passar, ele ia pegar o terceiro lugar. Aí o Emil foi por ele ter errado. Até dá pra se justificar. Mas, cara, ele é bem cagalhão assim. Às vezes ele faz assim, ele é aquele cara que, pra ele ganhar. Deixa eu ver se ele já ganhou outros, se eu não tô falando besteira. Ele ganhou da África do Sul. Ele ficou em segundo lugar na Suécia.
ele é um cara que, mundial, ele ganhou em 2019. Mas pra ele ganhar, tipo, a África do Sul é um caso à parte, porque a África do Sul muita gente não foi. Então foi um campeonato bem abaixo da média, em questão de rendimento dos atletas, tá? Se tu vê que o total dos caras, tipo assim, vai ser bem. Vai ter caras que vai estar num top 3 ali, que tu não vai ver esse cara no top 3 tão cedo nas próximas competições. Por quê? Porque foi um campeonato abaixo da média, porque foi em questão da pandemia e tudo mais. Aqui na 105, ó, pô, ele disputou com o Michael Davis, tá ligado? Michael Davis não é ruim, mas não é grandes coisas também. Entende? Então ele é um cara que, se pegar um cara bom na categoria, se pegar um Anatoly, se pegar um Ashton, o Emil não vai ganhar nunca na vida dele. Porque ele é cagalhão. Tá, talvez porque ele não consiga, tá, talvez porque ele não tenha força suficiente pra competir com o Anatoly e com o Ashton. Mas mesmo que se tivesse, cara, ele não ia porque ele é um cagalhão, cara. Ele é um cagalhão. As pedidas dele são de. Ele não se gasta. Ele faz ali. É um baita de um preguiçoso, o Emil, cara. O Emil é um baita de um preguiçoso. Cara, cagalhão. Então, pra ele ganhar, tem que estar assim, ó. Sabe? Não precisa se esforçar muito. O terra dele é muito feio também. Ele tá. O terra dele é engraçado, que parece que ele não vai fazer, mas ele vai fazer. Ó, sai assim, ó. Ah, podendo treinar. Ele pode treinar amanhã. Ele é um cara que vai. Não se puxa muito, não. Cara bem preguiçoso. Ó, essas são as terceiras do Emil. Deixa eu ver outra aqui. Essas são as terceiras pedidas do Emil. Tipo assim, não é como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas pá, o Emil é muito cagalhão, cara. Pá, o Emil é muito preguiçoso. Pá, ele é bom, ele é bom. Pô, o cara ganhou 2 mundial. Mas assim, tu vê. Ah, tá Anatoly, tá Ashton, tá caras acima da média. Ah, não vai ser o Emil que vai pegar. Ah, não. Chega a ser até irritante. É um cara preguiçoso. É um cara preguiçoso esse Emil. Mas enfim, Anatoly e Ashton, a grande disputa da 105. Apareceu ali, né, você vê o frio do número aí, dos dois com 940,5. Ah, os dois bateram um recorde de total ali. O Ashton ganhou só por questão de peso. Você que não sabe, o Anatoly ele foi campeão o ano passado. O Anatoly é foda pra caralho. O Anatoly tem diversos quebras de recorde e tudo. E o Ashton é um dos caras que veio da USPL, veio, né, uma turma da USPL. Dizem que vai vir mais competidores da USPL. E são caras bem fortes. Então, não sei, o Rondel, o cara vai vir ali na 120. A gente teve o Bob ali, né? Mas são caras que vão jogar um nível lá pra cima. E o Ashton, ele fez isso. Aí tu pode pensar, pô, foi bem parelho ali, né? Pô, com 940,5, o mesmo total. Mas se tu pegar, cara, não foi parelho, não. Tá? Não foi parelho, não. O... Aqui as pedidas aqui dos dois eu acertei. Eu dei os saltos ali, não seria um problema, os saltos que eu dei. Talvez eles deram um pouco a mais, né? Por questão de. Um pouco a menos, o caso aqui do Ashton no Terra, somente para ganhar mesmo. Não, o Anatório não conseguiu isso aqui, mas isso aqui a gente vai ver. Tá, deixa eu buscar o Ashton, o terceiro dele foi o 365. Importante que do Ashton, né? Ele fez 365,5. Sempre botar aquele meio ali, né? Quebra de recorde, sempre bota aquele meio quilo a mais pra ter aquela questão dos 2,5. No caso aqui não faz muita diferença, porque o. Na real faz diferença. Porque ele teve essa quebra. Da mesma forma que o Anatoly quebrou, ele também quebrou. Então aquele jogo de, eu fiz meio quilo a mais e pro cara passar de meio vai ter que fazer 2,5, aqui não existiu. Porque o Ash também quebrou um recorde. Então ele não precisou ficar numa situação de ter que colocar mais 2,5. Não que seria um problema que a gente vai ver depois, mas. Enfim, ele ficou. Ele não teve essa vantagem, o Anatoly não teve. Eu acho que foi 3,65,5.
Foi um 365 bem sólido, tinha um pouquinho mais, não tinha muito mais, mas tinha um pouquinho mais. O Anatólios fez 370,5. Também tinha um pouquinho mais. Não muito também, mas tinha um pouquinho mais. O Anatólios sempre tem discussão em relação à profundidade do gasto dele, né? Pareceu ok. Foi bem. Muito forte o Anatólios. E aqui é foda, porque tu vai ver o Anatólios levou o agacho, ele vai levar o supino também. Que o Anatólios fez. Eu digo levar em relação ao. Ah, não, ele foi o melhor também supino. Ele foi o melhor supino. Ele fez 230 aqui. Não, aqui foi o. Não, aqui foi a segunda, peraí. Isso aqui é a segunda? Não, aqui é o 230. Não, peraí, vou voltar um pouquinho, ver o do. O do Ashton. Aqui, ó. Isso aqui foi o 215 do Ashton. Ele não fez esse 215, né? Esqueci de botar um xizinho aqui. Ele não fez esse 215. O supino do Ashton não é grandes coisas. Não é ruim, mas também não é grandes coisas. E eu tinha dado 2,5 aqui, ó. Ele fez 5 a mais. Eu acertei. Cadê ele? Aqui, ó. Daria 2,5 e ele deu mais 5. Tá? Por que eu dei 2,5? Tá? Por que eu não dei 5? O supino diferente do agacho do terra. Eu acho que já falei isso em outro vídeo. A gente vai ser muito mais criterioso em relação ao salto. Por quê? Se pesa, se parece pesado, não tem como dar um salto muito grande, entendeu? Se trava, se der uma travadinha, se tu entrar no ponto de conflito, cara, a maioria das vezes ali encerrou ali. Porque por mais que tu saia rápido desse ponto de conflito, a tendência é que tu não faça ele. Por mais que tu suba pouco, por mais que tu suba 2,5, é muita coisa pra supino. Se tu entra em ponto de conflito. Normalmente se tu entrar em ponto de conflito no supino numa competição, ó, se encerra, acabou. Ah, tu pode tentar fazer e conseguir? Pode, cara, mas é um risco que tu corre. No caso do Weston aqui, ele pareceu um pouco pesado esse supino dele. Ali na metade final, ó, ele deu essa brigadinha. Eu daria 2,5. 2,5 eu acho que ele faria. As 5 eu já ficaria meio assim. E foi bem onde ele travou. Pode ver que ele sai. Ah, não, esse aqui é o do. Pô, de novo na Anatólia. É o do Weston. Aqui, ó. Olha, ele sai lá do peito e aí. Ah, não, esse aqui foi o que ele fez. Porra. Que ele não fez, ó. Ó. Ele desce lá. Ele sai do peito rápido ali, onde começou a pesar no anterior. Foi onde ele ficou agora nesse. Então o supino é sempre cuidado. Pareceu pesado assim, 2,5 e ó. Vamos pro terra. Se tu travou, então. Encerra ali. Aí o Anatoly fez os 2,30. Pode ver que o Ash tá cuidando aqui. E tu vai pensar, pá, o Ash tá apavorado. O Anatoly fez 2,30 dele fácil, daria até um pouco a mais. Sobrou. E o Ash tá, ó, legal. É porque aí eu vamos terminar depois, eu vou revelar onde tá o X da questão do Weston. Vamos ver a segunda da Anatoly. Ah, outra coisa que vocês vão ver, o Weston ele dá saltos gigantes no terra. Tá? É uma característica dele. Ele dá saltos gigantes no terra e ele fez isso no Nacional também, norte-americano, e dá saltos bem grandes, porque, cara, fica bem fácil, ele abre bem leve. Ele se permite descansar e fazer ali que ele vai conseguir. Ó, esse aqui foi 360 dele. Bem fácil. O Anatólia foi 340. Deixa eu ver, esse aqui foi 365, então foi bem antes do Anatólia. Porra, cadê? Não foi depois? Ah, não, esse aqui é a primeira. Que merda. O Emil. Ashton. Ah, tô ali, ó.
Esse foi 340 do Anatoly, eu dei mais 10, ele fez mais 7,5 e ele não foi 7,5, mas olha só. Pareceu ok pra 10 e pareceu ok pra 7,5, mas esse é um detalhe importante. Olha só, ele sobe lá e ele desce. Se eu não me engano, até a transmissão desse cara meio assim, se teve o comando pra descer ou se só escapou a mão dele. Mas, cara, dá pra ver claramente que aquilo lá. Olha a mão direita dele ele abrindo lá. Você vai ver que tipo, se ele demorasse, se os juízes demorassem um pouquinho mais pra falar pra ele descer, ele ia escapar da mão dele. E ele já começa a barra só um pouquinho torta pra esse lado aqui, ó. E ele começa a escapar. Então, ele tem força, né? Mas a pegada dele não vai garantir o terceiro terra dele. É uma situação meio merda essa aí. Ele sempre teve problema no terra, incrível. Em Sheffield também, ele foi fazer o terra, ele me machucou posterior, não consigo fazer. E tava fácil pra caralho. Enfim. Aí ele fez aqui a. Cadê? Deixa eu ver. Aqui o Anatoly. 347,5. Tem a mão pequena também, ó. Eu te entendo, Anatoly. Escapou. Parecia que ia, só que escapou, tá ligado? Na merda. Ah, é muito frustrante quando isso acontece. Eu entendo ele, meu irmão também é pequeno e. Ah, cara, isso acontece às vezes. E aí escapou, e poderia ter. Provavelmente ele tinha um pouquinho mais. Aí o Ashton fez o 365, que era suficiente pra ele ganhar. Aí, toda emoção, questão de título, né? Vai ganhar, fazer pra ganhar. Ele fez bem fácil. E é óbvio que ele faria bem fácil. É que tem toda aquela questão assim, tipo assim, tu viu que ele tava, né, dando um hype no negócio, fazendo não sei o que e tal. Mas é óbvio que ele faria 365. Só que, cara, pode acontecer de soltar a barra, entendeu? Pode acontecer algum problema com ele, pode subir muito rápido e voltar a regredir. Enfim, muitas coisas poderiam acontecer. Então, por isso que, né, mesmo sendo friamente algo que ele faria tranquilamente, é algo também que, pô, gera uma pressão, né? Ele fez 365 sobrando e provavelmente faria bem mais que 365. Tá, então não era uma disputa real. O Ashton ia ganhar de qualquer jeito. O Ashton, ele tem, se a gente pegar o histórico dele, o melhor total dele, ele é 968. Ele fez 340,5 no Mundial. Ele tinha feito 968 ali no Nacional. Ah, não, esse aqui foi ainda pelo USPL. Mas enfim, ele tentou até um 375,5 no Nacional Americano lá. O Agacho que ele fez 363. Na segunda, não fez a terceira. Aqui ele fez. Ah, não, aqui ele fez o 365,5. Então, qual que era o jogo aqui do Ashton? Claro que ele tava preocupado com o Anatoly. Pô, o Anatoly é um cara que tem um baita de um Agacho, um baita de um supino. Ele queria se manter próximo pra ganhar, mas ele não queria ganhar com muito. Por quê? Por causa de Sheffield, né, cara? Sheffield, ele. O vencedor é dado a partir do quanto consegue ultrapassar se aproximar ou ultrapassar o recorde total da categoria. Então não faria sentido ele se gastar tanto. Então ele queria. Eu acho que a visão dele na competição, eu vou ganhar pelo mínimo necessário pra eu ter chance de ganhar em Sheffield, que eu sei que vai ter o Perks, vai ser um baita numa disputa contra. Pra eu ter naquela em Sheffield, né? Porque o Perks também é um cara que ele tá muito acima da categoria. E no caso do Perks, uma coisa que o adversário dele fez, né, o Kidjel, foi tentar obrigar ele a colocar um máximo de peso no Mundial. Pra fazer com que o Sheffield ele não tenha melhor resultado, porque o Kidjel tinha planejado já de descer pra 66. Então ele já queria forçar o Perks, ele sabia que esse é um rival pra Sheffield. Ele sabia que ele não ia ganhar o Mundial, né? Porque o Perks tá muito à frente dele, então eu vou forçar esse cara pra pelo menos Sheffield eu ganhar dele. Então, tem o Mundial, às vezes ele tem esse jogo pra Sheffield, entendeu? Porque Sheffield é dinheiro a full. O cara vai ganhar dinheiro pra caralho. O Mundial é do caralho, óbvio, campeão mundial, mas não é tanto dinheiro que nem Sheffield. Então por isso que se eu conseguir ganhar os dois, melhor, porque ainda eu ganho o Mundial, sou o melhor do mundo e eu ganho o Sheffield que eu vou ganhar um dinheiro pra caralho. Então aqui no caso o Ashton ele tem a chance de ganhar. Eu acho que ele não ganha do Kidjel, mas ele ainda assim ele é um rival à altura. Diz ele que quer tentar fechar com 1 tonelada, né, de total. Não sei se ele vai conseguir, mas é a meta dele.
Mas de qualquer forma ele deve bater o total da categoria, o que já vai render já uma grana pra ele. Ele deve bater o recorde de agachamento da categoria, o que já vai render mais uma grana pra ele. O supino. O supino é pouco provável. O supino é muito bom. É bem pouco provável, não vai conseguir. E o terra é 400, aí o Sanches fudeu ele. Mas provavelmente ele vai quebrar 2 recordes aí de total de agacho. Que já vai render uma boa grana pra ele e tem a chance de ele ganhar o Shenfield ou pelo menos ficar em segundo lugar, que vai também render uma boa grana. E basicamente é isso, cara. Por isso que eu digo que finalmente a gente vê que parece disputado, mas não foi. Tá, foi tudo. Se a gente vê, talvez o cara vendo a competição em si, ele até ter pensado, pô, o Ashton ele tá sobrando e tal, mas o Anatoly foi o melhor agacho que ele e fez melhor supino que ele. Não sei se no terra ele consegue tirar. Mas pra quem tem uma visão mais ampla sobre o Power, pra quem conhece mais os atletas, vê mais competições, sabia que o Ashton ia ganhar fácil. Apesar que eu torci pro Anatoly. Eu, mesmo sabendo que não ia ganhar, eu torci pra ele. E aí, né, a gente tem, ó, só pra fechar o vídeo, mostrar, né, os 400 do Sanches. Cara alto pra cá, o tamanho dessas pernas, cara, as pernas gigantes. Parece aquele bicho aquele lá aquele desenho com as pernas lá em cima lá. E fez 400 bom, né, cara? 400 que parecia que tinha até mais que isso. Um 400 parece que tem mais que isso. Isso aqui, pô, é foda que é longo pra caralho, né, cara? Tem 1 milhão de pernas ali. Aí. Não sei quando é que. Como é que foram os últimos terras ali. Ah, já tinha tentado 411 lá no Arnold, ó. Tinha tentado 411 já. Mas enfim, eu acho que ele tá mais perto agora desse 411. Parece promissor. Olha, é um cara que ele compete há pouco tempo, ó. Começou com 32 anos. E tem 35 agora. Interessante, interessante. Deveras interessante isso. Mas enfim, pessoal, esse foi o Game Day de hoje, né? Não teve questões muito. A gente teve coisas novas ali, só o Jacob e o Abdullah de conhecer os atletas, de entender. Conhecer os atletas mais no caso do Jacob, né? Que às vezes o cara vai aparecer pra quem tá assistindo uma coisa, mas pra quem conhece a rotina do cara, o dia a dia do cara, vê os movimentos dele, vê que na verdade não tinha essa margem tão grande quanto aparecia no campeonato. A gente tem a questão do Abdullah, né? Que é um cara que tem movimentos que são extremamente sensíveis, né? Que a execução dele, o padrão de movimento dele, tipo, provavelmente ele acaba perdendo, tem mais chance de perder ele por qualquer tipo de interferência que tenha durante a execução. E é isso, a gente viu que do aleatório do Ashton que não estava tão próximo assim quanto o frio dos números nos aparenta. Mas enfim, pessoal, esse é o Game Day de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 2 semanas sai mais um próximo. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais para ter mais e mais conteúdo de Powerlifting. A gente lança aí 3 vídeos por semana no canal do YouTube. Então, semana que vem vai ter um vídeo informativo, tem um podcast, tem nosso SBD, nosso vlog que a gente posta todos os sábados também. E não esqueça também de nos acompanhar no Instagram, seguir no Instagram, também saem algumas coisas lá, alguns conteúdos um pouco mais curtos por lá. Tem nosso grupo do Telegram, tem nosso Instagram aí para você entrar em contato em busca de consultoria online. Você que está precisando de um treinador, é só entrar em contato com a gente que a gente passa os valores. A gente tem diversos planos diferentes, né? Plano mais à distância ali, com um intervalo maior de conversa entre nós e você. Tem um plano que também tem uma consultoria diária ali, que vai ter o feedback diário a cada fim de treinamento. Enfim, você pode escolher o que se encaixe melhor para você. E a gente também tem disponível aí, lembrando sempre que a gente tem disponível uma planilha para iniciantes, uma planilha de treinamento de 6 semanas, totalmente gratuito. Tá lá para você acessar, ela vai se individualizando ao decorrer do tempo, a partir do como você vai avaliando os seus treinos anteriores para a sugestão de carga de treinos posteriores. Então é algo que a gente tentou fazer o mais individualizado possível em algo que já está pré-pronto, tá? Mas é bem bacana para você que ter o seu primeiro contato com Power, ou você que não está treinando, mas não tem uma noção do que está fazendo, que lá vai te dar uma noção um pouco melhor das coisas. Enfim, cara, o vídeo de hoje é isso. Valeu!